Hoje nós vamos falar sobre a resposta de Deus, conforme a Bíblia, sobre o problema do desânimo. Afinal, quem não se ficou desanimado com alguma coisa, né? Eu encontrei, pessoal, recentemente esse livro aqui em casa que eu já tinha lido e ele é muito bom. Ele fala assim: problemas do homem, respostas de Deus. Ele traz vários problemas da atualidade que a gente tem e como Deus responderia conforme a Bíblia para esses problemas. E a gente vai ler junto hoje justamente esse do desânimo. Ele fala assim: resposta de Deus ao problema do desânimo. E é muito legal porque além de ser interessante, muito rico o que o autor traz, é tudo conforme a Bíblia. Então vamos ler o que ele fala sobre o desânimo. Qual seria a resposta de Deus para a gente nos dias que a gente está desanimado? E é legal que também ele traz uma visão de outros personagens bíblicos que também estavam desanimados e como que foi que Deus agiu, o que Deus falou, o que Deus fez para eles nesse tempo que eles estavam desanimados. Vamos ver. Ele começa falando assim: o desânimo é uma experiência comum a todos os homens e a palavra de Deus trata muitas vezes desse assunto, porque muitos de nós estamos sujeitos ao desânimo que produz desespero. Nenhum líder militar gostaria de levar seus homens à luta sem estar certo de que eles estariam realmente dispostos a lutar. Pois se eles tivessem perdido a coragem e a disposição para a luta, já teriam também perdido a batalha. Ou seja, né, quando a gente se desanima e a gente já vai para a luta desanimado, praticamente já está perdido aquela batalha. Aí ele fala: desânimo é a perda da coragem. Em português, como em outras línguas, o prefixo des significa que aquele ou aquilo que está sendo descrito perdeu a qualidade que o restante da palavra significa. Um homem desanimado é aquele que perdeu o ânimo e a coragem, o alento, a vontade de lutar. É um homem vencido. Quando Satanás quer vencer alguém e impedi-lo de combater o bom combate da fé, não precisa mandar um inimigo muito forte. É bastante conseguir mudar a sua atitude em relação à vitória, pois quando um homem está convencido de que a vitória está fora do seu alcance, já está derrotado. Satanás não gosta de levar os filhos de Deus a um combate aberto. Ele prefere impedi-los de entrar no campo de luta, procurando desanimá-los antes da luta começar. Na luta pela fé, temos que enfrentar todos os dias a batalha contra o desânimo, a timidez, a covardia. O desânimo é, antes de tudo, uma autoocupação. Uma pessoa desanima porque volve os olhos para si mesma e faz todas as avaliações em termos dos seus próprios recursos. Ou seja, o que ele está falando? A gente desanima porque a gente olha para a gente, olha os nossos recursos, as nossas ferramentas, as nossas condições físicas e terrenos, né, de conseguir vencer aquela batalha, e a gente se desanima. Mas olha o que ele vai falar. Ela encara todas as situações de acordo com a influência que estas têm sobre ela e, estando inteiramente ocupada consigo mesma, sente-se facilmente desanimada, pois sabe que não é suficiente para solucionar qualquer situação. Se é verdade que aquele que crê tudo pode através de Cristo que o fortalece, é verdade também que o Filho de Deus por si mesmo nada pode, e tão logo não esteja mais ocupada com Jesus Cristo, mas se ocupe consigo mesmo, ele passa a ser presa fácil do desânimo. 3 dos servos de Deus chegaram a ficar tão desanimados e tão completamente derrotados e acharam que a solução para eles era a morte física. Estavam tão arrasados pela derrota e pela falta de coragem que imploraram a Deus que lhe tirassem a vida. Mas, graças a Deus, a morte física não é a solução para o desânimo. O primeiro servo citado foi Moisés, e o registro do seu desânimo está em Números 11. Era de se esperar que Moisés estivesse acima desse problema e não fosse sujeito a esse tipo de ataque de Satanás. Ele tinha visto a mão de Deus em sua vida, conduzido à vitória não só a ele, como a todos os que estavam sob sua responsabilidade. Ele tinha sido especialmente preparado por Deus para ser o líder e o libertador do povo durante os 40 anos que passou com Deus no deserto. Ele tinha sido enviado de volta ao Egito depois do seu exílio e recebido de Deus uma autoridade que o homem algum havia exercido. Diante do faraó e do povo egípcio, operou milagres e sinais que o confirmaram como líder do povo de Deus e revelaram
o Deus a quem ele servia. Moisés tinha visto Deus libertar Israel do Egito através do sangue. Tinha visto o braço de Deus quando atravessaram o Mar Vermelho em terra seca e quando foram conduzidos como homens livres. Moisés tinha estado no monte com Deus, tinha falado com ele face a face e tinha recebido a maior revelação da santidade de Deus que alguém havia recebido desde a queda. Assim, podemos imaginar que um homem com todas essas experiências estaria totalmente livre do desânimo e do desespero que o desânimo causa. No entanto, Moisés sentiu-se totalmente derrotado e completamente desanimado. Tanto assim que ele exclamou: "Eu sozinho não posso levar todo este povo, pois me é pesado demais. Se assim me tratas, mata-me de uma vez. Eu te peço, se eu tenho achado favor aos teus olhos, e não me deixe mais ver a minha miséria." Está lá em Números 11, 14 e 15. Moisés ele estava tão infeliz que ele preferia morrer a continuar enfrentando aquela situação e achava que a morte seria um favor que Deus lhe poderia conceder. Já passou pela sua cabeça de você estar tão desanimado e algo está tão pesado que você prefere morrer, ou às vezes não morrer, mas sumir do mapa? Aí ele fala o seguinte: "Mas afinal, o que produziu esse desânimo na vida de Moisés? Quando os filhos de Israel saíram do Egito, não tinham perdido o gosto pela comida do Egito. Quando tiveram que depender de Deus e viver do pão celestial, acharam que não seriam capazes de fazê-lo, porque para se alimentar do pão do céu, é necessário estar-se desejoso das coisas celestes. E eles não estavam. Ansiavam pelos pepinos, melões, cebolas, alhos, peixes e temperos do Egito. E tinham de comer maná de manhã, ao meio-dia e à noite. Cada vez que o maná se desmanchava em sua boca, pensavam na comidinha bem temperada que estavam acostumados lá no Egito. O povo, em sua rebelião, clamou contra Deus e contra Moisés. Falou assim: "Então Moisés ouviu chorar o povo por famílias, cada uma à porta de sua tenda. E a ira do Senhor grandemente se acendeu e pareceu mal aos olhos de Moisés." Quando Moisés abriu seu coração a Deus, note que lugar importante ele mesmo ocupava em seu pensamento. Ele viu aquela gente toda desejando comer como antes. E em vez de pensar o que isso representava na vida deles e como esses desejos os estavam afetando, só podia pensar em como esses desejos afetavam a ele mesmo, ao próprio Moisés. E Moisés disse a Deus: "Por que fizestes mal ao teu servo? Por que estás fazendo isso comigo?" Aí ele traz aqui o versículo, né? "Porque não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo esse povo. Concebi eu porventura todo esse povo? Dei eu à luz para que me digas: leva-o ao teu colo, como a ama que leva a criança que mama? A terra que sob juramento prometeste a seus pais? Onde teria eu carne para dar a todo esse povo? Pois choram diante de mim, dizendo: dá-nos carne para que possamos comer. Eu sozinho não posso levar todo este povo, pois me é pesado demais." Está lá em Números 11, do 11 ao 14. Aí ele segue falando: "Ainda que Deus tivesse colocado a responsabilidade da liderança sobre Moisés, ele não havia aberto mão do seu cuidado pessoal sobre Israel, ou seja, a responsabilidade do próprio Deus sobre Israel. Ele tinha prometido que havia de prover suas necessidades, que protegeria seu povo naquela caminhada pelo deserto. O problema de Moisés surgiu quando ele resolveu tomar para si a responsabilidade que cabia a Deus e que Deus não lhe havia atribuído. Era a responsabilidade de Deus alimentar o povo, porém Moisés decidiu assumi-la. Deus havia dito que os carregaria para fora do Egito, como um pai faz com seus filhos, e os levaria para a terra que lhes havia prometido. Mas Moisés achou que era ele que tinha essa obrigação e ficou de tal modo envolvido consigo mesmo que considerou todas as queixas e reclamações como um ataque pessoal. Quando ele se tornou o centro de sua própria atenção e interesses e começou a se ocupar de si mesmo, não suportou o peso e se entregou a um completo desânimo. Mas ele foi ainda mais longe.
não só assumiu a responsabilidade de Deus, mas viu apenas os fracassos do povo, voltando a atenção para as fraquezas deles, focalizando somente os tropeços, as falhas, a rebelião e a falta de fé daquela gente que se considerava peregrina a caminho da terra prometida. Só podia mesmo ver os fracassos que se avolumavam, mas não a fidelidade de Deus. Tudo passou a se relacionar com ele mesmo. Por isso Moisés julgou que, como o povo havia falhado, ele também havia. E como o povo havia reclamado, era sua obrigação atender às reclamações. E quanto mais ouvia o povo e fechava os seus ouvidos à voz e às promessas de Deus, mais lhe parecia que as queixas eram contra ele e mais desanimado ele ficava. Por isso ele pediu: mata-me de uma vez, eu te peço, se eu tenho achado favor aos teus olhos, não me deixes mais ver a minha miséria. Deus então resolveu intervir e desviar os olhos de Moisés de si mesmo, voltando-os para o Senhor. Deus fez várias coisas. Primeiro, ele selecionou 70 homens dentre os anciãos de Israel e deu-os a Moisés para que o ajudassem em sua tarefa. Logo que os filhos de Israel saíram do Egito, sua caminhada não tinha um roteiro determinado. Não sabiam o caminho certo que deveriam seguir. Moisés então procurou seu sogro para que lhe servisse de guia. Ele vivia naquelas paisagens, conhecia-as e assim pôde guiar com segurança Moisés e seu povo. Enquanto estava com eles, Jetro percebeu que Moisés era chamado com insistência a resolver pessoalmente qualquer problema ou incidente que ocorresse. Jetro aconselhou Moisés a selecionar 70 homens dentre os anciões da congregação e conferir-lhe autoridade no setor administrativo para que pudessem cuidar dos casos menores, menos importantes, cabendo Moisés apenas os assuntos de real importância. O conselho agradou a Moisés. Escolha foi feita. Deus reconheceu a instituição dos 70 selecionados, mas ainda foi adiante, dizendo: então descerei e falarei contigo. Tirarei do espírito que está sobre ti e porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que não a leves tu somente. Deus nunca colocou a responsabilidade sobre Moisés. A responsabilidade era sua. Conferindo e confirmando a autoridade dos 70, Deus deu a Moisés uma prova inequívoca de que não estava pedindo, nem nunca havia pedido, que este assumisse a responsabilidade da administração total. A escolha dos 70 tinha por finalidade lembrar a Moisés que a responsabilidade era de Deus. Deus usou estes homens, em quem Moisés podia confiar, e que o aliviavam do trabalho, a fim de livrá-lo do desânimo em que se achava, por ter tentado se colocar no lugar de Deus, assumindo uma responsabilidade que era pesada demais para ele. Agora vamos à segunda coisa que Deus fez para atender às necessidades de Moisés. Quando o povo indagou: quem nos dará a carne a comer? Moisés respondeu: o Senhor vos dará carne. E Deus fez o que Moisés tinha prometido ao povo. Mandou-lhes carne para comer. É verdade que essa carne representou o julgamento de Deus, mas reparem que, quando Moisés prometeu carne, Deus realizou um milagre de modo a cumprir a promessa. Moisés tinha se mostrado disposto a deixar que Deus assumisse a responsabilidade. Anunciou apenas o que Deus faria. Moisés entregou o problema a Deus e este honrou sua promessa. O Senhor deu ao povo o que desejava e livrou Moisés do desânimo e da derrota. A experiência de Moisés nessa circunstância representa uma lição fundamental para nós, já que o desânimo que nos atinge e nos destrói é muitas vezes causado por uma responsabilidade ou obrigação que Deus, na verdade, nunca pôs sobre nós. Podemos notar, por exemplo, com facilidade, essa tentação pode atingir um missionário da cruz. O missionário vai para uma terra estranha conviver com outro povo. De repente, pode se sentir responsável por muitos milhares de pessoas de uma tribo qualquer que não tem linguagem escrita, que está sem palavra de Deus, sem conhecimento algum de Jesus Cristo. Quando contempla aquela multidão que precisa ser atingida pelo Evangelho, quando se fixa na enormidade da tarefa que isso representa, deixa-se atingir pelo desânimo e pelo fracasso, porque não se sente em condições de se desincumbir
de tamanha responsabilidade. Deus o enviou àquele lugar para ser sua testemunha fiel, mas a tarefa de converter os homens é trabalho de Deus e não seu. Se puder manter-se adequadamente dentro do programa que Deus estabeleceu para ele, estará a salvo do desânimo e do desespero. Se, ao contrário, assumir as responsabilidades que não são suas, vai se sentir totalmente incapaz de se desincumbir delas e, em consequência, será vencido pelo desânimo. A causa do fracasso de Moisés foi que ele quis assumir a responsabilidade que Deus reservou para si mesmo e não apenas aquela que ele havia confiado. A menos que possamos distinguir entre o que é a nossa parte e a parte de Deus, estaremos como Moisés, caminhando para o desânimo e para a derrota. Deus havia prometido prover o necessário para o povo. Moisés só tinha que deixá-lo de cumprir a promessa. Quando tentou fazer a parte de Deus, viu que isso não era possível. O seu fracasso resultou justamente da falta de fé. E é engraçado, porque ele fala várias vezes, que Moisés se desanimou quando ele viu a situação e olhou para ele, para os recursos que ele tinha. Ele esqueceu que quem ia fazer o milagre, que quem ia sustentar tudo aquilo e aquele povo era Deus, não tinha que ser ele. A partir do momento que ele achou que ele tinha responsabilidade, que ele que tinha que fazer o milagre e atender as reclamações do povo, a fé dele fraquejou e ele desanimou. Então tudo isso, quando a gente tira os olhos de Deus e que é ele que faz, muitas vezes mesmo através de nós, mas quem faz é ele, a gente desanima. A experiência de Moisés nos ensina que é indispensável reconhecermos qual é a responsabilidade de Deus e qual é a nossa. Devemos cumprir então a nossa parte, deixando que Deus faça a sua, confiando de que em nós e através de nós ele realizará o que prometeu. Aí ele vai para a próxima pessoa, ele fala de Elias. Elias foi outro dos santos de Deus que se entregou tão profundamente ao desânimo que chegou a pedir que Deus acabasse com a sua vida. Deus o havia separado para ser profeta no meio da incredulidade e da apostasia do povo. Parecia que todo o povo, até o último homem, tinha se voltado para os deuses pagãos que a rainha introduzia entre eles. Jezabel, a sedutora mulher do rei Acabe, filha de um rei pagão, tinha levado para Israel os ídolos de seu pai e corrompido a nação, fazendo com que o povo abandonasse os caminhos de Deus e passasse a adorar os seus ídolos. Elias, porém, manteve-se firme, sozinho, contra a corrupção da corte, a iniquidade do rei e da rainha e a idolatria que prevalecia entre o povo. Esta oposição irritou a rainha, que lhe enviou um mensageiro para avisá-lo de que seria morto. Ele não podia levantar a voz contra ela dentro do seu reino. Assim, só lhe restava 24 horas de vida. Façam-me os deuses como lhe aprouve, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. E Elias fugiu. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois eu não sou melhor do que os meus pais. Certamente tinha passado um dia todo sem alimento e sem água, e a sua situação era tão desesperadora que ele só podia pensar em ver-se mais longe possível, livre do braço vingador de Jezabel. Ele estava fisicamente enfraquecido e esta fraqueza tornou-se espiritual também. O desânimo tomou conta dele. Então Deus enviou um anjo que o acordou e disse: Levanta-te e come. É muito importante que Deus, para solucionar o problema do desânimo de Elias, não cuidou primeiro do lado espiritual. Cuidou primeiro do problema físico. Isso nos chama a atenção para o fato de que, muitas vezes, problemas aparentemente espirituais podem ser causados por fraqueza física. É possível que, se Elias estivesse bem alimentado e descansado, não tivesse se sentido daquela maneira. Mas após o desgaste de um dia sem alimento e o cansaço daquela fuga, sentiu-se fraco fisicamente. A fraqueza física juntou-se à fraqueza espiritual e aí a decepção e o desânimo tomaram conta de sua alma. O anjo não lhe disse: Elias, você está desanimado, ajoelhe-se e ore. O que o anjo disse foi: levante-se e coma, porque depois de ter comido você vai estar em condições de resolver o seu problema. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre as pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir.
Então o anjo falou pela segunda vez e disse: levanta-te e come. Ele não havia comido o suficiente da primeira vez, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Deus deu-lhe sua divina provisão, de modo que durante 40 dias teve força, até que novamente se sentiu exausto e procurou abrigo em uma caverna, bem longe, bem protegido e escondido de Jezabel e sua sentença de morte. Mas a palavra de Deus chegou até ele. Que fazes aqui, Elias? Elias estava novamente pensando em si mesmo, sendo o centro de atenção do seu próprio pensamento. Desânimo é a autoocupação, e ocupado como estava consigo mesmo, Elias enfraqueceu-se, desanimou e sentiu-se derrotado. Tenham sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Aqui está um homem como Moisés, completamente arrasado. Esmagado pela sentença de morte de Jezabel, ele achou que seria melhor morrer nas mãos de Deus do que continuar fugindo daquela mulher perversa que compartilhava o trono de Acabe. Deus agiu para resolver o problema do desânimo. A coisa que ele disse a Elias foi que ele devia ocupar-se no trabalho que Deus tinha para ele fazer. Determinou que ele ungisse Hazael como rei da Síria, Jeú como rei de Israel e também ungisse Eliseu como profeta em seu lugar. Para executar essas ordens, Elias tinha que viajar muito. Tinha que ir à Síria, ao norte de Damasco, tinha que encontrar Jeú em Israel, no meio do reino do norte, e depois encontrar Eliseu e ungí-lo. Havia realmente bastante trabalho a ser feito, todo o ministério a ser levado avante. Não era hora dele estar se escondendo numa caverna, ocupando-se de si mesmo e acalentando os sentimentos de autocomiseração por ter sido a única pessoa de todo aquele povo a se manter fiel a Deus, não se entregando à apostasia. A solução para Elias, se livrar daquele sentimento de desânimo e frustração, era entregar-se totalmente ao trabalho que lhe tinha sido designado. Um homem nas mãos de Deus, trabalhando para ele, ocupado com as coisas divinas, não tem tempo para desperdiçar com os próprios problemas e preocupações. Vivemos sempre tão preocupados com nós mesmos que chegamos a permitir que esse seja o nosso único interesse. A consequência é o conflito íntimo. A não ser que estejamos ocupados com Deus, somos inconscientemente conduzidos a voltar a nossa atenção para nós mesmos, nossas necessidades, problemas, fracassos e desânimos, e então somos derrotados. Por isso, a primeira coisa que Deus disse a Elias é que havia trabalho para ele e desejava que Elias o executasse. A segunda coisa que Deus disse a Elias foi: também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não beijou. Elias estava desanimado por ser o único do lado de Deus. Considerava-se o único com um coração voltado para Deus. Talvez esses 7.000 representassem o resultado do ministério de Elias contra Baal. Alguns o tinham ouvido denunciar a idolatria introduzida por Jezabel e poderiam estar pensando em abandonar sua obediência a Jeová e seguir esse Deus estranho que não fazia exigências tão severas. Eles podem ter sido impelidos de se desviar da verdade revelada de Deus pela fiel proclamação do profeta. Elias não sabia nada sobre isso, não conhecia os efeitos do seu ministério. Não sabia como Deus havia usado seu testemunho e como Deus os havia protegido. Mas agora que Deus estava dizendo que havia 7.000 fiéis que não tinham se curvado perante Baal, Elias podia constatar uma parte dos frutos do seu ministério e sentir-se um pouco aliviado do desânimo. A experiência de Elias contém uma lição prática para a nossa vida. Deus nos determina um ministério, mas frequentemente a fraqueza física, as enfermidades desviam nossa atenção de Deus e do ministério que recebemos e voltamos-nos para nós mesmos, deixando de realizar a nossa tarefa. Foi o que aconteceu com Elias. Havia trabalho a fazer, missão a cumprir, mas ele estava escondido em uma caverna. A sua fraqueza física certamente contribuiu para levá-lo a esse estado. Deus cuidou desse aspecto, dando-lhe alimento. Mesmo assim, ele continuou desanimado.
Por isso, Deus fez com que ele pudesse ver um pouco dos resultados do seu trabalho e se sentisse encorajado a continuar realizando sua tarefa. E agora vamos encontrar o terceiro homem que pediu a Deus para tirar-lhe a vida. O profeta Jonas tinha razões de sobra para sentir-se desanimado. Deus o havia mandado a Nínive, a poderosa capital do Império Sírio, para julgá-la e denunciá-la. Os assírios representavam a grande ameaça à existência da nação israelita. E Jonas bem sabia que, a não ser que Nínive fosse destruída por Deus, a Assíria invadiria Israel e o conquistaria. Jonas, usando seu próprio discernimento, decidiu que a melhor maneira de resolver a situação era não transmitir a mensagem a Nínive, deixá-los lutar contra Israel, porque então Deus os esmagaria e exterminaria como se fossem moscas. E o grande opressor de Israel desapareceria. Mas Deus tinha maneiras de colocar o profeta no lugar exato, na hora exata, e por isso a experiência com o grande peixe levou Jonas ao local onde Deus determinara que fosse. E Jonas começou a percorrer a cidade aos gritos, falando: ainda 40 dias e essa cidade será destruída pelo poderoso Deus. Aquela cidade de mais de 100.000 habitantes voltou-se para Deus, entregou-se em suas mãos, clamou por misericórdia e perdão, e Deus, em sua graça infinita, livrou-a do julgamento divino. Mas Jonas ficou perplexo. Será que você pode imaginar um homem que foi usado por Deus a ponto de levar uma multidão a se entregar ao Senhor, ficar desanimado com o seu sucesso? Ele foi para o lado leste da cidade, fez uma cabana onde poderia sentar-se à sombra e esperar para ver se Deus mudaria de ideia e destruiria a cidade. Enquanto Jonas estava sentado lá, Deus fez crescer uma trepadeira que cobriu toda a guarita, dando bastante sombra e protegendo-o de qualquer desconforto. Jonas ficou muito alegre, mas no dia seguinte Deus mandou um verme que comeu a planta e a fez secar, de modo que ela já não protegeria mais Jonas. O sol se levantou e Deus mandou um vento poderoso do leste que queimou e castigou o profeta. Mas o que estava acontecendo fisicamente a Jonas, por mais incômodo e dolorido que fosse, não era nada comparado com o que estava se passando dentro dele. De maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor é morrer do que viver. Deus estava tentando ensinar uma lição ao profeta. Ele tinha ficado tão preocupado consigo mesmo e com sua reputação de profeta, que não podia bem dizer a Deus que havia libertado aquela multidão de gentios. Por isso Deus lhe disse: Jonas, esta planta não lhe custou trabalho. Você não a fez crescer porque foi eu que a plantei, mas você se alegrou com ela porque ela lhe trouxe vantagem. Você não pode entender, Jonas, que esses gentios me trarão honra e glória pela salvação de toda essa cidade? Por que você se sente desanimado e derrotado? É porque está com medo de voltar para o seu povo e ser desprezado por ter ido à terra dos gentios? Jonas não teria tido problema se os gentios tivessem rejeitado a sua mensagem. Não teria problema se tivesse dado aquele aviso de destruição e que ela tivesse mesmo acontecido. Porque neste caso, o seu povo teria recebido de braços abertos, dizendo que o seu julgamento era a maior prova que podia haver de seu dom profético e de sua missão. Mas no momento em que Deus abençoou os gentios, Jonas começou a se sentir preocupado consigo mesmo, com a sua reputação e a maneira como ele ia encarar novamente o seu povo. E a solução que conseguia ver para o seu problema era Deus matá-lo. Ou seja, a vergonha que Jonas estava sentindo e o medo do que iam falar dele fez ele desanimar. E engraçado que, como o próprio autor fala, né? Ele tinha dado o recado, ou seja, ele tinha sido obediente. As pessoas da cidade de Nínive tinham se voltado para Deus, ou seja, o resultado foi melhor do que o esperado, porque o esperado ele avisar que tudo seria destruído e tudo realmente ser destruído. Mas como ele olhou mais para ele do que o que Deus tinha feito, ele se desanimou. Porque se ele tivesse olhado para as vidas, para a obediência dele, para aquilo que Deus fez, ele teria ficado feliz e não desanimado. Mas o desânimo dele veio dele olhar para ele, das consequências dele, da vergonha que ele estava sentindo. Aí ele continua, né? O que contribuiu para o desânimo de Jonas? O mesmo problema que nós enfrentamos. Não entendemos como Deus opera.
Seus métodos de lidar conosco são tão transcendentes que não conseguimos compreendê-los. E porque não conseguimos entendê-los e nos aprofundar neles, concluímos que ele não sabe o que está fazendo. Por causa dessa nossa limitação, milhões de pessoas acham que não estão nas mãos de Deus. Pensam que estão nas mãos do destino e o destino é cego e os joga de um lado para o outro sem plano e sem objetivo. Dizem que as coisas não se movem de acordo com a infinita sabedoria de Deus. Elas acontecem por acontecer. E é por isso que até mesmo muitos cristãos se despedem de outras pessoas desejando-lhes boa sorte. Isso significa que Deus não está no comando das coisas. É a sorte que as controla. Era assim que Jonas estava se sentindo. Ele não podia entender a operação de Deus porque ignorava a sua palavra revelada. Desde que havia falado a Abraão e abençoado Israel, Deus tinha dito que iria abençoar os gentios. Tinha dito a Abraão, pai de Israel, em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. É evidente que Jonas ignorava o propósito de Deus de estender a salvação a todos os homens, de dar um Salvador que os faria chegar a Deus. E porque Jonas ignorava o plano e objetivo de Deus, ele também ignorava o seu programa. Não podia identificar a mão de Deus movendo as circunstâncias em que estavam envolvidos, deixando Deus de fora. Tudo que sobrava era ele mesmo para preencher aquele enorme vazio. Ele estava tão ocupado consigo mesmo que tinha tirado Deus do panorama. Muitas vezes, quando a circunstância da vida ameaça tragar-nos e nos ocupamos com o que estamos atravessando, esquecemos que nós estamos nas mãos de Cristo e Cristo que está nas mãos de Deus, de modo que estamos duas vezes garantidos e seguros. Esquecemos que Deus tem um propósito para os seus filhos e que este propósito envolve cada detalhe em sua vida. Esquecemos que Ele está trabalhando em nós para sermos conformes à imagem de Cristo e escolheu exatamente as coisas que quer trazer à nossa experiência, a fim de nos aperfeiçoar, para que a imagem de Cristo possa ser revelada em nós. E porque esquecemos o propósito, o poder e o programa de Deus, começamos a concentrar nossa atenção no método que Ele está usando para realizar o seu propósito e passamos a nos sentir derrotados e desanimados e damos lugar ao desespero. Então dizemos, gostaria que o Senhor voltasse, o que é, aliás, outra maneira de dizer, isso é demais para mim, meu Deus, prefiro morrer. Quando Satanás consegue dirigir nossa atenção, ele consegue que concentremos naquilo que nos impede de realizar as responsabilidades e ministérios que nos foram confiados. Ele dirige a nossa atenção para quem é insuficiente para aguentar as provas e as tensões. Alguém que desconhece os propósitos e os planos de Deus. Não é de admirar que sejamos vencidos pelo desânimo. Deixamos de lado a armadura e a espada e procuramos uma caverna para nos esconder. Quando focalizamos nossa atenção em Cristo e obedecemos à exortação dos apóstolos, corramos com perseverança a carreira que nos está disposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, corremos com segurança e em triunfo, sem o peso do desânimo, porque sabemos que as mãos de Deus nos sustentam, que Ele cumpre seus propósitos e que provê, dirige e realiza sua vontade perfeita em nós e através de nós. Se você se sente identificado com esse Moisés, Elias ou Jonas, e se buscou o deserto ou uma caverna para se esconder, está na hora de deixar de olhar para si mesmo e começar a olhar para o Senhor Jesus. É Ele quem remove a fraqueza do coração e nos dá coragem para a luta. Esse aqui foi muito interessante. O que a gente pode fazer? Um resumo das 3 histórias que a gente leu. Que toda vez que a gente tira os olhos de Deus, quer trazer pra gente a responsabilidade que é de Deus, começa a olhar o que a gente tem, os nossos recursos, as nossas ferramentas para resolver todos os problemas que muitas vezes foram coisas que Deus nos mandou fazer, a gente desanima. Porque o desânimo é ter fé na coisa errada, é tirar os olhos de Deus e olhar para nós mesmos nos sentindo incapazes de resolver aquilo. Ou seja, o desânimo não deixa de ser um pouco de falta de fé, porque quando a gente crê e sabe quem está do nosso lado, sabe quem nos mandou e sabe quem é o responsável por nos ajudar,
o desânimo, a gente começa a olhar para a coisa certa e o desânimo vai embora. Se você gostou dessa mensagem, se você gostou dessa proposta, desse formato de vídeo, já deixa o seu gostei, já me segue, porque o próximo tema que a gente vai falar de problemas do homem e resposta de Deus é sobre conhecer a vontade de Deus. Então, se você tem interesse em saber qual é a resposta bíblica que Deus dá para a nossa dificuldade de saber a vontade dele, já me segue para acompanhar os próximos vídeos. E esse ponto da gente conhecer a vontade de Deus já é um outro ponto da falta de desânimo que às vezes impacta, porque às vezes a gente está fazendo coisas que não foi Deus que nos mandou fazer e a gente se desanima. E aí, como a gente sabe se a gente está fazendo algo que é a vontade de Deus ou não? Se esse desânimo é porque a gente está no caminho errado ou se esse desânimo é porque a gente está trazendo peso para a gente ao invés de olhar para Jesus? Esse outro capítulo vai nos ajudar justamente com essa questão e eu te espero no próximo vídeo.